Legal. Existem momentos na vida do empresário, então, onde ele precisa saber que ele tem que pôr a bola debaixo do braço e faz parte porque é responsabilidade dele. Mas isso que eu queria chegar. Para desenvolver processos saudáveis, você precisa conseguir influenciar a sua equipe para participar dele. Eu acho que a responsabilidade é uma palavra legal. Eu vejo que a responsabilidade é sempre do empresário, mas não quer dizer que ele é responsável, é ele que vai executar ou as ideias são deles. Aí é diferente. Eu sou responsável, o resultado da minha empresa é minha responsabilidade. Mas como que eu vou atingir o resultado que eu quero? Cara, não precisa ser só eu. Afinal, não é só você na sua empresa. É eu, tenho os parceiros, tenho um funcionário direto, tenho não sei o quê. Cara, como que eu consigo envolver o maior número de pessoas envolvidas? E isso também é minha responsabilidade. E repare, envolver né, as pessoas. E repare, né, Hércules, que não tem aquela resposta pronta. Não. Porque às vezes a pessoa tá olhando e fala assim, eu quero REC para fazer processos bem-sucedidos. É o que menos tem REC. Né? Não tem. Para você fazer um processo é muito individual. Isso depende, porque às vezes o seu concorrente tem pessoas num perfil que a sua equipe não possui. E o mesmo processo não vai rodar na sua equipe. Exato. Então você tem que se entender. O autoconhecimento é a chave para criar processo. Cara, isso daí que você falou foi sensacional. Sabe o que eu já vi? Foi muito legal isso daí, porque vem um caso. Teve um caso que um cliente trouxe um vendedor do concorrente, porque o cara arrebentava de vender. O que aconteceu na empresa do cara? Esse vendedor não vendeu o que ele vendia. E às vezes é isso que o Felipe tá falando. O processo era um. O ambiente era outro. Os equipamentos poderia ser um. Eu não sei o contexto da situação, mas o fato foi esse. E às vezes a gente acha que vai ser tudo igual, e não é. O ambiente, as pessoas, o equipamento, o clima organizacional, estrutura, carteira de cliente. E o tempo passado precisa de revisão, você falou isso. Acho que um dos exemplos que mais marcou o Brasil como nação desse tipo de situação foi o Brasil, né? Acho que venceu, se eu não me engano, foi a Copa América, daí depois foi jogar contra a Alemanha. Era o mesmo time, né? Foi Copa do Mundo, né? Daí, o mesmo time, cara, nós ganhamos, destroçamos, o time tá voando, esse ano é nós. E daí o que aconteceu? 7-1, cara. Mas a gente não era bom? Não, mas nós jogamos o outro campeonato há um ano atrás. É o Brasil, a camisa tem peso. As pessoas viveram, as coisas aconteceram. Será que a mesma estratégia é a que tá rodando contra os caras lá? Não. Nesse jogo a gente precisa entender diferente. E dito e feito, né, cara? Deu fracasso aí. Eu nunca vou esquecer esse jogo, cara. 7-1, eu saí com essa lição, cara. Um time que é campeão e tá constantemente ganhando, não quer dizer que amanhã ele vai estar ganhando, porque ele precisa se atualizar, ele precisa entender como ele tem que jogar o jogo amanhã. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, né, que nesse assunto que nós temos aí, que nós estamos comentando em relação a essas mudanças, né? E eu já fiz assessoria em empresa de médio para grande porte, que o dono foi o fundador, né? O presidente da empresa era o sócio fundador, e ele falava o seguinte, o discurso dele era o seguinte, eu sempre fiz as coisas assim, sempre deu certo, sempre, o total... É o Kodak. Não mexe no time que tá ganhando. Exatamente. É o dono da Kodak. Quando os filhos assumiram, eles começaram a fazer o quê? O que o pai fazia? Querer fazer inovação. Não, quiseram fazer inovação. Por quê? Começaram a pontuar algumas coisas. Aí houve o quê? O problema de conflito de gerações. O que eles fizeram, muito espertos? Chamaram uma assessoria. E na assessoria foram pontuados situações que poderiam ser processos melhorados, né? E depois de muita discussão, ele resolveu, então, ouvir os filhos e teve um aumento de produção de 40%. Uau! Quer dizer, então, assim, e isso, se eu começar a pontuar, eu posso falar para você que uma grande quantidade de empresas tem esse problema. Porque as pessoas ficam focadas na produção, tem que produzir. Eu tenho que aumentar a produção, mas esquecem de rever o processo. Esquecem de rodar, da produção, né? Rodar o ciclo PDCA. Você nunca vai ter uma ideia ou criar um processo que ele vai ser eterno. Não.
você vai entender que a gente faz isso o tempo todo, cara. Você cria um negócio, passa uma semana, você olha e fala, nossa, aquilo podia melhorar, aquilo podia ser melhor, tal. Então você sempre tem que revisar. Mas, viu, Hércules, o que você podia deixar de desafio pra gente falar pro empresário, olha, você pegou várias dicas, tal, mas o que você pode fazer amanhã, ou talvez, ele vai estar assistindo 6 horas da tarde, né, brother? Então, é amanhã mesmo, não vai trabalhar de noite, não, sua família merece atenção. Mas, o que ele pode fazer amanhã, então, para ele começar a aplicar essa cultura de processo? Eu vou deixar, em vez de uma tarefa, eu vou deixar 2. Tá subindo um nível, hein, gente? Vamos lá. Não para ele poder escolher o que ele quer, que são as 2 muito importantes. Legal. Né? Teria até uma sequência melhor para se fazer, mas vamos deixar 2. Vamos pegar leve. Vamos pegar leve. A recuperação, fica a recuperação. Então, 2 exercícios. Né? Montar uma matriz SWOT ou FOFA, que tem vários exemplos na internet, e definir um processo só. Um processo. Pesquisando também sobre o diagrama da tartaruga. Que seja um processo de entrega de pizza, que seja um processo de melhoria na entrega de um material de construção, né? Que às vezes você pede um tipo de piso e chega outro, ou atendimento do cliente. Ou atendimento do cliente. Exatamente. Então, definir apenas um processo. Legal. Porque se você souber fazer e se a gente começar por depois... Isso aí. Você consegue fazer mais. Qual seria a palavra para quem está assistindo aí, para a gente saber que ele assistiu até o final? Vamos deixar você escolher a palavra, então. Uma palavra para a gente saber que o cara assistiu até agora. Planejamento. Planejamento. Legal.